Reforço Betel. Aprendizagem acontece com olhar de amor. E Prefeita Betinha Magalhães oferecem Jornal Mundial. Boa noite. Boa noite. Socorristas continuam as buscas por sobreviventes após um terremoto na ilha de Vanuatu. Um comandante militar russo morre em uma explosão reivindicada pela Ucrânia. Os explosivos estavam instalados em um patinete. A polícia do Rio de Janeiro faz uma operação na favela da Rocinha com o objetivo de prender traficantes de drogas. O dólar chega a R$ 6,20, um alcance recorde na cotação. Um estudo divulgado nesta terça-feira mostra que o hemisfério norte registra uma redução dos dias de frio intenso e fortes nevascas durante o inverno. A cidade palestina de Belém enfrenta o segundo ano consecutivo de Natal assolada pela guerra na faixa de Gaza. E você vai conhecer uma técnica ancestral da fabricação de peças de vidro inventada no século I que brilha na época de Natal na Bulgária. O Jornal Mundial está começando. O comandante da divisão de armas químicas do exército russo morreu em uma explosão em Moscou nesta terça-feira. O ataque foi reivindicado pela Ucrânia, que instalou explosivos em um patinete. O comandante da divisão de armas químicas do exército russo morreu em uma explosão nesta terça-feira em Moscou. O ataque foi reivindicado pelo Serviço de Segurança da Ucrânia, segundo uma fonte da instituição. Em um comunicado, o Comitê de Investigação da Rússia confirmou a morte do comandante das Forças Russas de Defesa Radiológica, Química e Biológica, Igor Kirillov, e de seu auxiliar. O artefato explosivo foi colocado em um patinete, estacionado perto da entrada do imóvel residencial, e foi ativado na madrugada de 17 de dezembro, quando os dois homens saíam do prédio na zona sudeste de Moscou. Algumas horas depois, uma fonte informou que o Serviço de Segurança da Ucrânia foi responsável pela explosão e acrescentou que Kirillov era um criminoso de guerra e um alvo absolutamente legítimo, porque ordenou o uso de armas químicas proibidas contra os soldados ucranianos. Kirillov, que estava no cargo desde 2017, foi objeto de sanções do Reino Unido em outubro pelo suposto uso de armas químicas na Ucrânia. Ele é o oficial militar russo de maior escalão que morreu em Moscou desde o início da ofensiva do Kremlin na Ucrânia há quase 3 anos. Segundo o governo britânico, Kirillov e sua unidade ajudaram a enviar as armas bárbaras para a Ucrânia, o que Moscou nega. Reino Unido e Estados Unidos acusam a Rússia de usar o agente tóxico cloropicrina contra as forças ucranianas, uma violação da Convenção sobre Armas Químicas. A Rússia afirma que não tem mais um arsenal de armas químicas, mas o país foi pressionado a ser mais transparente sobre o uso de armas tóxicas. O chefe da divisão de armas químicas, biológicas e radiológicas do exército russo foi morto nesta terça-feira em um ataque em Moscou reivindicado por Kiev. Imagens obtidas de uma fonte próxima aos serviços secretos da Ucrânia mostram o que teria sido a explosão que vitimou Igor Kirillov. O militar de 54 anos perdeu a vida junto com um assistente. O ataque ocorreu em uma área residencial da capital russa um dia depois de o presidente Vladimir Putin ter comemorado os triunfos das tropas do Kremlin na Ucrânia. Em declarações à AFP, uma fonte interna do Serviço de Segurança ucraniano assumiu a responsabilidade pela explosão, que chamou de operação especial para matar um criminoso de guerra. O Comitê de Investigação da Rússia afirmou que um artefato explosivo, colocado em uma scooter estacionada perto da entrada do imóvel residencial, foi ativado na madrugada de 17 de dezembro, quando os dois homens saíam do prédio na região sudeste de Moscou. A entrada do edifício sofreu danos consideráveis e as janelas de vários apartamentos quebraram. Kirillov, que estava no cargo desde 2017, foi objeto de sanções do Reino Unido em outubro pelo suposto uso de armas químicas na Ucrânia. Ele é o oficial militar russo de mais alta patente a morrer em Moscou desde o início da ofensiva do Kremlin na Ucrânia há quase 3 anos. Segundo o governo britânico, Kirillov e sua unidade ajudaram a enviar armas bárbaras para a Ucrânia, o que Moscou nega. Reino Unido e Estados Unidos acusam a Rússia de usar o agente tóxico cloropicrina contra as forças ucranianas,
uma violação da Convenção sobre Armas Químicas. Um estudo divulgado nesta terça-feira afirma que o hemisfério norte registra uma redução dos dias de frio intenso e de fortes nevascas durante o inverno, o que terá consequências para a agricultura e o turismo. O inverno ainda nem chegou e um estudo do Climate Central mostra que o hemisfério norte registra uma redução dos dias de frio intenso e de fortes nevascas. Uma situação que tem consequências diretas para a agricultura e o turismo. O Centro de Pesquisa americano estima que mais de um terço dos 123 países e quase metade das 901 cidades analisadas perderam pelo menos o equivalente a uma semana de dias de geada todos os anos devido ao aquecimento causado pelo homem. A análise se concentra nas temperaturas mínimas entre os meses de dezembro e fevereiro, que correspondem ao inverno do hemisfério norte durante a década 2014 e 2023. O estudo se baseou em dados de observação comparados à simulação de um clima que não teria sido afetado pelo aquecimento, resultante da utilização massiva de carvão, petróleo e gás. A pesquisa concluiu que a mudança climática aumentou principalmente o número de dias de inverno com temperaturas positivas na Europa, o continente que aquece mais rapidamente no mundo. Os países mais afetados foram a Dinamarca e as nações bálticas. De acordo com o Climate Central, a neve, o gelo e o frio, que costumavam ser símbolos do inverno, estão desaparecendo rapidamente em muitos lugares, ameaçando ecossistemas, economias e tradições culturais. Os dias frios de inverno são fundamentais para vários setores, desde os esportes de inverno à produção de água potável, que dependem da quantidade de neve. Os autores destacam ainda as consequências para a saúde. O frio ajuda a regular as populações de insetos transmissores de doenças, como mosquitos e carrapatos, enquanto os invernos mais curtos favorecem a dispersão do pólen e, portanto, das alergias. Falando em frio, nós vamos saber como fica a previsão do tempo. Boa noite, Marcelo. O que você traz aí? Boa noite, Vitória. Boa noite, Gabriel. E boa noite para você. A quinta-feira será de sol no sul do Brasil e em São Paulo, mas uma frente fria promete trazer mudanças climáticas nos próximos dias. O clima promete ser estável em grande parte do sul do Brasil e em São Paulo, com predomínio de sol e tempo firme. No entanto, uma frente fria se aproxima da região, indicando possíveis mudanças nas condições climáticas nos próximos dias. De acordo com a previsão, o sul do país e São Paulo desfrutarão de um dia ensolarado e sem chuva. As regiões mais ao norte, incluindo partes do sudeste, centro-oeste e norte, podem enfrentar temporais. Previsão para as capitais. Em Brasília, apesar do sol pela manhã, a chuva deve predominar ao longo do dia. As temperaturas na capital federal devem variar entre 19 e 27 graus. São Paulo terá um dia de sol forte com possibilidade de nebulosidade à tarde, mas sem previsão de chuva. A temperatura máxima na capital paulista deve atingir 28 graus. No Rio de Janeiro, o cenário é diferente. Embora o sol apareça, são esperadas pancadas de chuva forte durante a tarde. As temperaturas devem oscilar entre 20 e 28 graus. Belo Horizonte apresentará condições semelhantes às do Rio, com mínima de 18 e máxima de 26 graus. Nas regiões Norte e Nordeste, em Belém, o calor será intenso, com mínima de 25 e máxima de 32 graus. O sol predominará com possibilidade da tradicional chuva rápida no final da tarde. São Paulo também terá um dia quente, com temperaturas entre 26 e 31 graus. Assim como em Belém, pode haver uma chuva passageira no fim do dia para amenizar o calor. Por hoje é só, uma boa noite, até mais. Vitória, Gabriel. Obrigada, Marcelo, até mais. Cerca de 400 policiais militares realizaram uma operação na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. O objetivo foi prender traficantes de drogas. Policiais militares fizeram nesta terça-feira uma operação na comunidade da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro. O objetivo é cumprir 34 mandados de prisão. Entre os alvos, há criminosos foragidos de estados como Ceará e Goiás, de acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro. Segundo o governo do Rio, mais de 400 policiais militares participaram da ação, entre eles agentes do Batalhão de Operações Especiais.
Os agentes também cumprem 9 mandados de busca e apreensão. Durante a operação, um homem foi morto. Veja a seguir, socorristas continuam as buscas por sobreviventes após um terremoto na ilha de Vanuatu. E o dólar chega a R$ 6,20, alcançando um recorde na cotação atual. Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães, Deputado Estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim, e Reforço Betel. A aprendizagem acontece com um olhar de amor. A ilha de Vanuatu lida com as consequências imediatas do grande terremoto que atingiu a região no início da tarde de terça-feira. Autoridades confirmaram 9 mortos, mas temem que o número aumente. Socorristas continuam a busca por sobreviventes após fortes tremores em Vanuatu. De acordo com o último balanço divulgado pelo Escritório Nacional de Gerenciamento de Desastres, há 9 mortos confirmados pelo Hospital Central Vila e o número pode aumentar. O terremoto de magnitude 7.3 sacudiu a ilha principal de Vanuatu no início da tarde local de terça-feira. Autoridades declararam 7 dias de estado de emergência devido ao severo impacto do sismo. A medida inclui um toque de recolher durante a noite. O terremoto provocou a queda do edifício em que ficavam as embaixadas de Estados Unidos, França, Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia. Desde o primeiro tremor, várias réplicas atingiram o arquipélago de baixa altitude com cerca de 320 mil habitantes, que ficou marcado como um dos países mais expostos do mundo a sofrer com desastres naturais. A localização no chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma zona de intensa atividade sísmica e vulcânica, o faz propenso a sofrer com terremotos. O Escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários estima que mais de 115 mil pessoas podem ser afetadas pelos piores impactos do terremoto. A cidade palestina de Belém está enfrentando seu segundo Natal assolada pela guerra entre Israel e a faixa de Gaza. Pelo segundo ano consecutivo, a Praça do Presépio, em Belém, a cidade mais turística da Cisjordânia, apresenta uma imagem desoladora. Os moradores lembram com nostalgia a árvore gigante de Natal que costumava iluminá-la a cada dezembro, um mês que atraía mais de 1,5 milhão de peregrinos e turistas. Christmas in the last year was so beautiful, and all people here, and this year no. Because the occupation not allowed the people come here, so that's so sad and feel depression. And no tree this year in December, no tree in the Christmas. Hoje restam apenas carros estacionados e ruas quase vazias, o que reflete o impacto da guerra na faixa de Gaza. Menos de 10 pessoas caminham na Basílica da Natividade, incluindo padres, vigilantes, jornalistas e pessoal de limpeza. Antes da guerra, que começou em outubro de 2023, após os ataques do Hamas, uma cena assim teria sido impensável em dezembro, quando milhares de peregrinos iam à igreja para visitar a gruta onde supostamente Cristo teria nascido. As receitas do turismo são a base da economia em Belém e, de acordo com cifras da Autoridade Nacional Palestina, que governa parcialmente na Cisjordânia, este território perde 2,5 milhões de dólares diários sem turismo. 60% dessas perdas provém de Belém. Localizada a apenas 8 quilômetros de Jerusalém e a 70 da faixa de Gaza, em Belém a guerra é vivida no dia a dia de seus habitantes, estudantes que agora demoram até 3 horas para chegar à universidade devido à passagem por controles militares, taxistas que mal ganham o suficiente para comer, além de comércios fechados, hotéis sem hóspedes e restaurantes vazios. Cientistas do Sea Life Sydney Aquarium inseminam fêmeas de tubarões leopardos com sêmen de exemplares selvagens como parte dos esforços de conservação para aumentar o número de população da espécie e a diversidade genética na natureza. Um milagre da natureza com a ajuda humana. Um tubarão leopardo é induzido a um estado hipnótico de relaxamento, enquanto os cientistas do Aquário de Sydney cuidadosamente viram o animal de costas em um pequeno tanque.
A fêmea, chamada Zimba, é um dos primeiros tubarões-leopardo em cativeiro no mundo a ser inseminada artificialmente com o esperma de um exemplar selvagem. A iniciativa tem como objetivo ajudar a reconstruir populações da espécie ao redor do mundo. Se o processo for bem sucedido, os filhotes serão enviados para a região de Raja Ampat, na Indonésia, onde o tubarão-leopardo está à beira da extinção devido a práticas de pesca insustentáveis e destruição de habitat. Cientistas explicam que a inseminação artificial permite que tubarões que normalmente nunca interagiriam se reproduzam e aumentem a diversidade genética. A esperança é que os resultados dessas inseminações sejam geneticamente viáveis e capazes de manter uma população autossustentável na natureza. Um procedimento que pode levar anos e que faz parte de um programa mundial de reprodução de tubarões-leopardo, conhecido como STAR, que envolve mais de 60 grupos de conservação, aquários e agências governamentais. Globalmente, cerca de 37% das espécies de tubarões e raias oceânicas, incluindo o tubarão-leopardo, estão agora listadas como ameaçadas ou criticamente ameaçadas pela União Internacional para a Conservação da Natureza. As populações de tubarões-leopardo da Austrália continuam abundantes. A partir dela, os cientistas esperam poder ajudar a aumentar os números em outras regiões. Uma técnica ancestral da fabricação de peças de vidro, inventada no século I a.C., brilha na época do Natal na Bulgária. Uma arte que simboliza o espírito de inclusão da festa cristã, mas que briga com a tecnologia mais barata da atualidade. Caixas de enfeites de Natal de vidro soprado e retocados à mão mostram que a tradição resiste na Bulgária. As peças artesanais são preparadas em uma oficina de Plovdiv, onde os funcionários estão entre os últimos na Europa que ainda fazem o trabalho sem o uso de moldes. A técnica envolve o derretimento da massa de vidro a mais de 1000 graus, utilizando um tubo oco para soprar o interior e dar forma ao objeto artesanal. O que é mais valioso em nossa empresa é que os enfeites que fazemos são totalmente artesanais. Isso é feito em poucos lugares na Europa e os torna tão preciosos. Eles não são apenas soprados, não usamos moldes como outras empresas. Eles são decorados completamente à mão. Uma empresa social administrada pela cidade emprega 27 pessoas com deficiências físicas ou mentais. Ivan Stanev foi empregado a princípio na parte de cerâmica do ateliê, que também conta com instalações de costura. Ele então sugeriu ao gerente que a empresa abrisse uma oficina para ornamentos de vidro. O que me inspirou ao longo dos anos e me deu o desejo de continuar a seguir esse ofício foi a atitude das pessoas em relação a esses enfeites. Todos dizem, essas são decorações de Natal maravilhosas. Elas trazem de volta o espírito da minha infância, do verdadeiro Natal, do calor e da luz do dia de Natal. Uma arte que começou sob o regime comunista e que hoje em dia é ameaçada pela produção de plástico da China. Para não deixar o ofício morrer e sob as bênçãos das empresas, Stanev passou a dar aulas de formação para novos artesãos. Há uma tendência que estamos observando nos últimos anos de aumento da produção em massa de enfeites de plástico na China. E restam muito poucos artesãos que ainda fazem enfeites de Natal de vidro de verdade. Acredita-se que este método ancestral de fabricação de peças de vidro foi inventado no século I a.C. Uma arte que desafiou o tempo e na cidade búlgara de Plovdiv simboliza mais do que a beleza, mas realmente o espírito natalino de inclusão social. Que interessante, né? É mesmo, a técnica sem tecnologia é impressionante. O Jornal Mundial de hoje encerra por aqui. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube e não se esqueça de seguir nossa página lá no Instagram. Boa noite para você. Boa noite, até amanhã.
Jornal Mundial. Oferecimento Ebert Importados, a loja mais amada de Camocim. Deputado estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Reforço Betel, a aprendizagem acontece com olhar de amor. É a nossa querida prefeita Betinha Magalhães.